vocês, gente? Como é que tá aí? Espero que esteja tudo bem. Tô morrendo de saudade. Então, normalmente vocês quase nem estão vendo eu fazer minha filmagem, né? Eu geralmente já passo direto por exemplo. É porque eu acho que fica enrolando muito o vídeo, acho que descansa um pouco vocês e acaba demorando uns minutinhos aqui comigo falando. Mas pra aula de hoje eu achei necessário, porque a gente vai entrar agora em função. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção nos exemplos para entender as funções. Ontem vocês já viram um pouco, né, a introdução da função seno. Copiaram todo aquele resumo que eu fiz para vocês, que eu elaborei. Fez o desenho da função seno. Olha, não fiquem bravos, eu também fiz o desenho da função seno. Está aqui o desenho da função seno. Fiz especialmente para me explicar para vocês a aula de hoje, tá? Então, eu preciso desse desenho, por isso que ontem eu mandei vocês fazer o desenho e copiar. Porque a gente vai usar o conteúdo de ontem, o desenho de ontem da função, juntamente com a atividade da aula de hoje. É necessário, tá? Então, assim, preste atenção, que agora eu vou explicar para vocês esse gráfico nos exemplos. Além de explicar esse gráfico para vocês, eu também vou estar citando algumas coisas desse gráfico, que vai estar auxiliando na atividade. E além disso, também vou estar fazendo outros exemplos para vocês da equação que a função seno tem, para vocês entenderem como que se resolve essa função, tá? Então, fiquem aí, prestem bastante atenção. Se você que tem dificuldade, vai fazendo junto com o vídeo, vai fazendo passo a passo. Eu sei que às vezes a imagem do vídeo fica péssima, porque gravar com uma mão respondendo com a outra é horrível. Meu espaço aqui em casa é um pouco pequeno para não poder gravar em determinados locais. Então, às vezes, até a imagem fica ruim, ela não dá luz. Mas, assim, eu tô me esforçando para ver se melhora cada vez mais, tá? Para vocês. Então, olha aí. E qualquer dúvida que ainda tiver, me procura, me chama. Se quiser foto, quiser outro vídeo, a gente quiser fazer uma live, a gente faz também enquanto vocês resolvem a lista aí, tá? Mas faz do jeito que eu tô falando. Coloca o vídeo rodando, vai dando pausa e vai fazendo junto, que você vai conseguir, tá bom? Então, vamos lá pros exemplos que eu vou explicar agora para vocês. Então, função seno, galera. A função seno traz esse gráfico. Vamos tentar interpretar um pouquinho desse gráfico aqui comigo? Olha aqui, eu marquei os pontos necessários. Esse ponto que eu deixei marcado aqui é para mostrar para vocês o π sobre 2. Quem que é π sobre 2? É o ângulo de 90 graus, tá? Aqui é 90 graus. Eu marquei aqui também o π. Lembra que o π vale 180? Então, esse aqui é de 180 graus. Olha onde ele fica na função. Eu marquei também o 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus. E o final, que é o 2π, que é o de 360 graus. Quando eu fecho o ciclo, eu saio do zero, que tá aqui, que é o ponto do eixo aqui, 0. Passo por 90, 180, 270, 360. Assim que ele fica aberto quando eu olho para seno, tá? Cosseno é um pouco diferente quando a gente abre ele. Aí, o que acontece? Esses outros ângulos aqui é aqueles outros que a gente faz, 30, 45, 60. Lembra aqueles que a gente faz a divisão? 3 em cada parte do arco. Então, esses aí são eles, só que estão irradiando. Aí, outra observação. Vocês podem ver que essa curva aqui, ó, ela nunca passa essa altura aqui de 1. E aqui pra baixo, ela nunca passa. Ela pode fazer quantas vezes quiser, que essa curva que a gente chama de sinoide. Ela nunca vai passar o menos 1, tá? Então, ela sempre vai estar entre 1 e menos 1. Ela nunca passa, ok? Que é outro detalhe também. Outra coisa que eu quero fazer a interpretação com vocês aqui na função seno, eu até peguei aqui um arco pra gente fazer uma comparação. Quando você tem o arco, aqui no arco, lembra que aqui tá o 0, aqui tá o 90, 180, 270 e volta pra cá pro 360. Olha o número 1 aqui, aqui é menos 1, aqui é 1 e menos 1. Então, aqui é no formato de arco trigonométrico. Aqui é numa curva sinoide, formando a função seno. E ela sempre passa por esses pontos e não passa desse intervalo. Tanto aqui no arco, a gente nunca vai passar do intervalo de 1 e menos 1, tanto assim quanto assim na horizontal, quanto aqui também. Então, é um ponto muito importante. Agora, para a gente começar a falar da função seno, é importante a gente falar sobre o período dela. Qual é o período? Vocês perceberam que aqui eu coloquei para vocês
o valor dos ângulos. Então, o período dela sempre vai ser 2π. Ela pode ir mais 4π, sei lá, 6π? Pode, tia. Porque, assim, aqui ele deu uma volta só naquele arco. Ele fez 360 só. Mas se eu falar pra você que vai ter que dar 2 giros ali dentro. Então, se der 2 giros, vai ser quanto? 720, né? 360 mais 360. Então, aí depende de quanto. Aí o π é que muda. Se falar que é 4π é porque ele deu 2 voltas dentro daquele arco trigonométrico. Ele fez o seu primeiro giro ao sair daqui. Depois ele fez o seu segundo giro. E ele pode fazer vários outros, quantas vezes quiser, o exercício que vai te dar isso, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês olhem só esse período. O período dela é esse. Então, vamos lá, fazendo aqui já um exemplo com vocês. Passa pra cá. Então, acabamos de descobrir que o período... Tá, desfocando. O período dela é quanto? 2π. Então, olhando pra função seno, é 2π. Quando a gente falar da função cosseno, é um pouco diferente, tá? Então, a gente tá falando de seno agora. Agora, olhando para o domínio e imagem dessa função aqui. O domínio e imagem dele. O domínio sempre vai ser em números reais. Ele não vai pegar outros números, ele vai pegar somente os reais. Ah, tia, qual que tá acima dos números reais? Quem não lembra dos conjuntos numéricos? Aí a gente tem os números complexos, tá? Então, na função seno complexo ainda não entra. Então, o domínio entra todos os conjuntos, que os números reais, ele é um conjunto muito grande, ele engloba muita gente ali dentro. Então, a gente tá falando dos conjuntos dos números reais, tanto positivo quanto negativo. Então, o domínio sempre é os números reais. Ou você escreve assim, ou você coloca assim, e o R de real, com 2 pauzinhos, para representar que é um conjunto, né? De números reais. Tá aqui. Então, esse é o domínio sempre da função seno, tá? É todo o conjunto dos números reais, tanto infinito para positivo quanto infinito para negativo, tá? E a imagem? Como que fica a imagem dessa função? Eu quero que vocês olhem para a imagem, que a imagem ela sempre é olhada no eixo y. Ela não passa desse ponto de 1 e menos 1. Ela é um intervalo fechado entre isso. Ela sempre vai ficar aqui entre o meio desses dois. Ó, 1, 0 e menos 1. Sempre. Ela não vai andar mais. Ela não pega o 2, o 3 para cima, não pega o menos 2 e o menos 3. Então, a imagem, quando a gente olha em y, é só 1 e menos 1. E é intervalo fechado. Quando eu falo intervalo fechado, você coloca aquele colchete aqui, ó, mostrando que é fechado. Quando é aberto, você faz o colchete contrário, tá? Aí, ele fica entre menos 1 e 1. Então, a imagem é isso, ok? Domínio, conjunto de números reais. A imagem é um intervalo fechado de 1 e menos 1. O período da função é 2π. Então, isso daqui a gente falando da função seno, tá? Aí, o quadrantes crescentes e decrescentes. O que é isso, tia? Crescente e decrescente. Fica meio confuso mesmo. Então, pra gente saber o que é o crescente, qual que é o decrescente, a gente precisa olhar aqui, ó. Quando a gente fala que ela tá crescendo, é porque ela tá subindo. Quando ela começa a descer, ela tá decrescendo, ó. Aí, quando ela volta a subir de novo, ela cresce. Então, ela só sobe de 0 a 90 e de 270 a 360. Olhando isso aqui no arco, ela só sobe de 0 a 90. Que, no caso, é quem? Esse daqui, ó, vou até escrever aqui pra vocês. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, aí essa é a parte, essa divisão aqui, esse bichinho aqui, ó. E esse aqui é o quarto. Então, tá aqui. Então, ela sobe de 0 a 90, que a função sobe aqui, tá, não é? De 0 a 90, ela vai subindo. Quando ela chega em 90, ela começa a descer, ó. Então, de 0 a 90, ela pega o primeiro. Então, ela tá pegando o primeiro quadrante aqui, ó, de 0 a 90. É o primeiro. Aí, daqui pra cá, ela desce. Aqui ela desce até no 270. Então, de 90 a 180 ela desce. De 180 a 270 ela desce. Então, o segundo e o terceiro ela cai. Aí, lá no quarto quadrante, que de 270 a 360, ela sobe de novo, ó. Então, de 270 a 360, ela sobe de novo. Então, é no quarto. Então, tá fácil. Segundo e terceiro cai, primeiro e quarto sobe. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai escrever isso. Que... quando ela tá crescendo, é no primeiro, né, que a gente viu,
que é de 0 a 90. E lá no último quadrante, no quarto quadrante. Então, primeiro e quarto quadrante, ela cresce, ela sobe. E nos outros, que é o segundo e terceiro, ela cai, ela desce. Se vocês observar. Quadrante. Então, segundo e terceiro quadrante, ela cai. A gente viu lá no desenho isso. Ok? Então, é essa aí que as propriedades da função. É o que eu quero que vocês pegam. São essas propriedades aqui. Que é o domínio, a imagem, o período. E onde ela cresce, onde ela decresce. E entender o que é isso lá, tá? É aquela desenho da curva subindo e onde ela tá descendo. Ok? Vamos para os outros exemplos? Bora lá. Então, antes da gente começar aqui, eu preciso que vocês entendam essa parte aqui, ó. Equação da função seno. Tava lá na tarefa de ontem, para vocês copiar aquele resumo que eu deixei. Isso daqui, ó. 1 menos 1. Então, seno, ele é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Eu preciso que vocês deixem isso aqui registrado, porque isso aqui a gente vai usar, tá? O que que acontece? Eu quero que vocês entendam que isso daqui é uma propriedade e é ele que é usado para poder resolver essa equação, ok? Então, aqui está a nossa equação do função seno. Seno de x é igual a 3m menos 8. Para mim resolver isso, eu preciso disso daqui, ó. Então, aqui no exercício, falou que seno de x, ele tá entre esse intervalo. E ele é igual a isso. Então, nós vamos pegar isso e vai colocar bem aqui no meio, no lugar dessa palavra seno de x. O que você vai fazer? Você vai escrever isso aqui, ó. Pronto. Aqui você vai colocar aquele sinal que tá lá e colocar o número 1. E aqui você vai colocar aquele outro sinal que tá lá e vai colocar o menos 1. Prestando atenção, é assim que a gente resolve, tá? Ó, às vezes eu confundi um pouco, não sei se vocês já viram módulo. É semelhante a módulo isso daqui. Nós vamos fazer aqui agora. Deixa eu trocar a cor da caneta pra ficar mais fácil. Esse 8 aqui, ó, ele tá menos, então, tá? Eu vou carregar ele após o sinal. Lembra que a gente passa após o sinal de igualdade, a gente troca o sinal dele. Se ele tá menos, ele passa mais. Só que quando eu tenho esse intervalo, além de eu carregar para esse lado, eu sou obrigada a carregar ele também para esse lado. O que eu ponho de um lado, eu tenho que pôr do outro. Então, se vai vir 8 positivo para cá, ele também vai para lá positivo. Como, tia? Ó, 8 positivo. 8 positivo. Aí, esse menos 1 eu copio. Esse sinal eu copio. 3m eu vou copiar. Esse 8 eu já carreguei, eu não preciso copiar ele. O sinal eu copio. E o número 1 eu copio. Entendeu? Eu tirei o 8 daqui, coloquei ele mais de lá e mais de cá. Ele tava menos e passou sendo mais de cada lado. Ok? O que que a gente faz aqui agora? Agora a gente resolve isso, ó. Isso e isso. 8 menos 1, 7. Então, tá aqui, ó. Resolvi isso, deu 7. Agora, vamos resolver isso. 1 mais 8, 9. E aqui no meio, eu copio do jeitinho que tá ali, ó. 3m. E pronto, e os sinais do lado. Ok? Agora, se você estiver fazendo passo a passo comigo, dá quando resolver o exercício. O número que tá aqui é carregado pra lá. Se fosse um 2, seria 2 aqui, 2 ali. Se fosse um 4, seria 4 aqui, 4 aqui. Como ele tá menos, ele vem mais. Se aqui fosse mais, seria menos aqui, menos ali. Não seria mais 8 e menos assim, menos 8 dos dois lados, tá? Agora, eu tenho um 3, que tá do lado desse M, ele tá multiplicando. Nós vamos fazer o mesmo processo, nós vamos carregar ele vai passar dividindo. Só que ele vai dividir dos dois lados, tá? Você tem que fazer isso dos dois lados. Então, aí você copia, né? 7, você copia o 9... Coloco o 3 aqui de baixo. 3 debaixo desse, que ele passou dividindo. Escreve aqueles sinais lá e a letra M aqui. Então, esse 3 tá aqui do lado e passou dividindo. Se fosse 2, seria 2 aqui dividindo. Se fosse um 4. Se não existisse ele, a resposta terminava aqui. Como existe esse 3, eu tenho que passar ele pra lá. Só o M que fica sozinho.
Aí tá aqui. Chegou aqui, já é uma resposta? Sim, sim. Pode deixar aqui na fração, já é uma resposta, tá? Quer fazer mais? Pega a calculadora e divide isso daqui. Esse daí é exato, esse aqui não. Não tem nada não, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, é 7 dividido por 3. Bora lá pra calculadora. 7 dividido por 3. 2,33. Tá aqui. Então, eu tenho 2,33. O sinal de menor. Sinal de maior. E agora, 9 dividido por 3, todo mundo sabe que é 3, né? 3. Isso daqui se torna outra resposta, tá? Caneta riscou, mas isso aqui é só 3, viu? Então, tá aqui. Então, quem satisfaz esse M é isso daqui. Ele fica em 2,33 e 3. Ele fica nesse intervalo aqui, tá? Ou pode deixar em fração, ou você deixa assim em decimal mesmo. Então, tá aqui, são duas respostas possíveis para ele. Chegou aqui, acabou. Faz mais nada, ok? Agora, nós vamos fazer outro exemplo para vocês entenderem. São 3 exemplos disso daqui. Vamos fazer outro agora, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, me procura que eu explico demais para vocês. Exemplo 2 da equação, né? Gente, agora tem um m ao quadrado aqui, ó. Como que resolve isso? Do mesmo jeitinho. Escreve isso. Põe o sinal de menor de cá e o número 1. Sinal maior de lá e o menos 1. Agora, vamos fazer aquele passo, ó. Esse 2 tá menos, ele vai ser carregado pros dois lados, tanto pra cá, quanto pra lá, trocando o sinal. Se ele tá menos, ele vai passar mais 2, né? Se ele tá menos, ele vai mais 2. Aí, você copia o menos 1, sinal de menor, o m ao quadrado. Esse 2 a gente não mexe, nós já carregou ele positivo. O sinal e o número 1. Então, tá aqui. Agora, nós vamos resolver isso daqui, ó. 2 menos 1, 1, né? Copiando. M ao quadrado. Copiando. 1 mais 2, 3. Então, tá aqui. Aqui já é uma resposta, tia, não. Tem um quadradinho aqui, ó. Nós tem que resolver ele. Como não resolve ele jogando raiz? Esse 2 vai passar jogando raiz de cá e de lá. Então, você coloca raiz de 1, sinal de menor, só a letra M, que nós já tirou aquele expoente jogando raiz. Raiz quadrada de 3. Então, esse expoente, ele vira raiz dos dois lados. Pronto, isso aqui já é uma resposta. Quer tirar a raiz lá na calculadora? Pode tirar. Quer fazer uma segunda resposta? Tranquilo. Pra gente fazer uma segunda resposta, raiz de 1 é 1, menor ou igual a m. E raiz de 3, 1,7. Quer dizer o quê? Que m está entre esses pontos, número 1 e 1,7. Qualquer número que tiver entre esse intervalo aí, é o valor de m que m aceita nessa equação, tá? Então, tanto aqui quanto aqui está correto. Você tem que chegar um desses dois, tá aí? Com ele ao quadrado. Vamos para o exemplo 3? O exemplo 3 já tem um 6m aqui, ó. Como que faz isso aqui agora, hein? Muito simples. Antes da gente colocar ele naquele intervalo, a gente mexe aqui primeiro. Se esse 6 está antes da igualdade, ele não deveria estar, eu vou carregar ele para cá, negativo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Seno de x é igual a 2 menos 6m. Pronto. Agora, eu tenho quem eu preciso, que é isso daqui, que é o que vai ficar lá no meio. Então, vai ficar no meio do 1 e do menos 1. Pronto. Agora, vamos resolver do mesmo método. Primeiro, a gente mexe nesse 2, né, que tá sem letra, carregando ele. Você viu que ele tá positivo, né? Ele não tem sinal de mais, ele é mais, só que ele é mais. Quando não tem sinal, ele fica positivo. Eu carrego ele negativo, então, vai ser menos 2 aqui e menos 2 aqui. Aí, você vai copiar o menos 1, copia tudo normal, ó. Menos 1, menor ou igual, menos 6m, menor ou igual, e o 1 que já existe lá.
O 2 eu não copiei porque eu já passei ele pra lá. Agora, vamos resolver esse daqui, ó. Menos 2 com menos 1 eu conservo o sinal e somo. Menor ou igual. Menos 6, M, menor ou igual. 1 menos 2, conserva o sinal do maior que é menos e tira. 2 tira 1, sobra 1 negativo, tá? Esse 6, ele tá multiplicando. Eu carrego ele pra lá da igualdade fazendo o quê? Dividindo. Então, ele passa pra cá dividindo e ele passa pra cá dividindo. Então, como que vai ficar isso? Menos 3 dividido por menos 6. O M sozinho agora aqui no meio. E menos 1 dividido por menos 6. Viu que o menos 6 passou para baixo dos dois lados? Tem que ser sempre dos dois. Se vocês ainda não viram o módulo eu trabalho isso daqui, tá? Trabalhando dos dois lados. Aqui, ó, dá para dividir. Menos dividido por menos é mais. 3 dividido por 6. Então, se você deixar na fração assim, 3 por 6, tudo bem, tá? Mas se você quiser fazer a divisão, podem fazer também, aqui, ó. 3 dividido por 6, 0,5. Então, se quiser deixar no decimal também pode, ou na fração, lembrando que aqui dá positivo. 0,5. Isso é menor ou igual a M, que é menor ou igual. Menos dividido por menos também vai dar mais, então de cá também vai ser mais. E 1 sexto. Quanto que é 1 dividido por 6? 0,166. 0,166 a vida toda. Então, você tem essa resposta aqui como correta, né? Que responde a equação. Esses valores de M dentro desse intervalo aí satisfaz ela. Essa aqui também está correta. Só tirar esse sinal de menos aí e fazer virar mais, tá? E deixar em fração. Porque menos dividido por menos são mais. Então, são essas duas respostas. Tanto fração ou decimal, tanto faz. Ok? Se ainda persistir alguma dúvida em relação a isso, pode me procurar que eu vou esclarecer essa dúvida para vocês, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. É isso daí. Se você estiver fazendo a lista junto, vai estar muito fácil, porque os exemplos eu coloquei bem parecido com a lista que vocês estão fazendo aí hoje.